A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos e irmãs, simpatizantes da palavra de Deus. Glória a Jesus. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão, Diácono Gilson. Aleluia. Da comunidade dos discípulos. Amém, meus irmãos? Nessa noite, nós vamos aqui trazer uma palavra Provérbio 1. Estava meditando nessa palavra ontem, pela manhã, aleluia, e hoje resolvi trazer para vocês. Por que eu não trouxe de manhã cedo, né? Como eu faço sempre. Mas hoje eu fui pro Hospital das Clínicas ali, minha consulta que eu tinha com o médico, né? Médico de trauma, endocrônica, e aí eu estou ali em tratamento. Já tem algum tempo, alguns anos, desde 2019, que eu estou nesse trabalho de tratamento endocrônica, né? Lombalgia. Estamos aí na luta, né, irmão? Tentando aí ver se a gente consegue até mesmo aposentadoria, né? Mas está tudo na mão do Senhor. Louvado seja Deus. Deus sabe de todas as coisas e a gente só tem que confiar em Deus e entregar na mão de Deus. Aleluia. Deus sabe todas as coisas e eu quero com os irmãos aqui compartilhar. Irmãos, estou falando isso para os irmãos saberem. Às vezes, né, eu não trago tanta live seguido, né? Devido à condição, não posso ficar muito tempo sentado, nem muito tempo em pé. E às vezes eu fico mais, dependendo do dia, assim, que eu fizer, eu fico deitado, repousando. No caso de hoje, de manhã cedo, eu fiquei um tempo sentado, até porque eu fiquei esperando minha esposa, que foi lá no hospital, saiu do trabalho e veio ali pra gente também resolver algumas coisas, pegar o prontuário, né, pra gente ter, talvez a gente entre aí, tentar arrumar um advogado para buscar botar e ver se a gente se aposenta. Aí a gente estava ali pedindo ali, buscar o nosso prontuário, o meu prontuário. Aí chegamos um pouco tarde, apesar da gente ter vindo de Uber, mas os irmãos sabem que é cansativo. E aí, tava ali esticando minha coluna e agora à noite eu resolvi então trazer essa palavra que Provérbio 1, aleluia. Ele tem 33 versículos. Louvado seja Deus. Então eu quero aqui primeiramente pedir que Deus nos ajude, né? Nos dê orientação para que a gente possa falar da palavra de Deus, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nessa noite de segunda-feira, Senhor. São exatamente 6:10:05, aleluia. E pedimos que o Senhor venha nos dar a palavra, sabedoria para falar aquilo que Teu Espírito quer falar a cada um de nós. Abençoa cada família, cada vida, cada pessoa que irá ouvir esta mensagem, ó Deus, que Tu possas ali visitar cada um no seu lar, no seu trabalho, em um leito de hospital, dentro de um presídio, ou delegacia, ou na rua, ou fazendo alguma atividade física, enfim, Senhor, dentro de um ônibus, retornando para casa, indo para o trabalho. Que Tu fales, ó Pai, em nome de Jesus, a cada coração, em nome de Jesus. Convém que eu diminua e Tu cresças, convém que eu desapareça e o Senhor apareça, porque a glória e a honra a Ti pertence. Tu és o único digno, ó Deus, de ser
adorado e exaltado, porque o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. A salvação só existe no Senhor. A nossa esperança é o Senhor e não homens. Nós depositamos nossa esperança, nossa fé em ti, ó Deus, porque tu és o Deus criador do céu e da terra. Assim, toma o primeiro lugar aqui e fala a cada vida, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Meus queridos, primeiramente eu vou ler o salmo todinho, e aí a gente vai tentar falar aqui versículo por versículo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia. Provérbio primeiro, né? Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução e o entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também a palavra dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não desprezes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graças será para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blasfêmias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue e espreitemos sem razão o inocente. Praguemo-los vivos como a sepultura, e o inteiro como que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa e encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes com pecadores. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. Tais são a vereda de todo aquele que entrega cobiça, ela prenderá a alma dos que possuem. A suprema sabedoria alticionante clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz.
Nas encruzilhadas do meio do tumulto, clama as entradas das portas e das cidades, proferem as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo vós aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória. Salmo aqui, este provérbio de Salomão, que era filho do rei Davi e que depois da morte de seu pai se tornou rei de Israel. Salomão, ainda jovem, criança, ele tem um sonho, né? E neste sonho, Deus manda ele, então, pedir qualquer coisa. Salomão, então, pede a Deus sabedoria. E Deus faz de Salomão o homem mais sábio da época. Louvado seja Deus. Salomão poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido a Deus que Deus destruísse seus inimigos, mas ele pede sabedoria. Porque agora pesava sobre os ombros deste jovem a responsabilidade de governar uma nação, de estar ali orientando o seu povo, de resolvendo as questões do seu povo. Louvado seja Deus. E Deus concede a Salomão sabedoria, de maneira que houve uma questão ali no reino, né? Duas mulheres, cada uma vai ter seu filho, e uma delas, ela dorme, né? Sem querer, ela rola por cima da criança e a criança morre. E o que é que essa mulher faz? Ela troca o bebê dela pelo bebê da outra, e a outra pensa que o filho dela morreu, e aí gera-se uma questão, um filho vivo. A mulher que trocou o bebê fica com o filho da outra, né, vivo,
E aí há uma divergência entre elas, uma acusando a outra. O filho é meu, não, o filho não é seu, você trocou. E aí Salomão ele vai ter que agir ali, ele vai ter que tomar uma decisão. E elas ficam discutindo, e elas são levadas então à presença do rei, e o rei vai ter que tomar ali uma decisão. E ali ele observando, uma acusando a outra, e ele chega então a uma decisão. Ele manda dividir a criança viva ao meio e dar uma parte para cada uma. Mas teve uma mãe ali que disse não. Ela não quis que a criança fosse dividida. E ela então entrega, né? Ela diz não, que ela possa cuidar. Então ali Salomão, pela misericórdia de Deus, ele dá a criança viva a essa mãe. Então ele entendeu que a verdadeira mãe era aquela que estava ali, né, disposta a ceder a criança viva, não queria que a criança fosse morta, dividida, repartida entre elas, né? E ele então dá a criança a ela, né? Porque a outra disse, olha, que assim seja, que divida. Então você veja que a outra esboça a reação, ela não tem verdadeiramente o afeto pela criança, isso demonstrando que a criança não era filho dela, mas da outra. Aí Salomão, pela sabedoria, pela misericórdia de Deus, discernimento de Deus, ele então ali toma a decisão correta. Louvado seja Deus. Então essa foi uma primeira intervenção, Deus usando ali Salomão com sabedoria, com discernimento, acredito eu, de espírito, para tomar uma decisão como essa. Louvado seja o nome de Jesus. Não precisa disso, gente. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, porque minha esposa passou aqui agachada. Eu falei que não precisava disso. Louvado seja Deus. Então Salomão aqui ele esboça, né? Ele tem esse provérbio dele. Louvado seja Deus. Isso demonstrando já que ele já tem adquirido aí a sabedoria que Deus então dá a ele para tomar decisões corretas, decisões que o ajudariam na governança do seu povo. Aleluia. Louvado seja Deus. E Salomão se torna o homem mais sábio do mundo, mas também mais rico. Mas vamos aqui, meus queridos, tentar falar alguma coisa deste provérbio aqui para vocês. E este provérbio diz: para se conhecer a sabedoria, a instrução, o entendimento, entender as palavras da prudência, né? Quem? Nós, aquele povo do passado, né? Nós precisamos conhecer a sabedoria, a instrução, devemos ter entendimento, devemos conhecer, né? Conhecer as palavras da prudência. Aí diz para se conhecer o quê? A instrução e o entendimento, para podermos ser justos, né? A justiça, o juízo, a equidade. E ele, no verso 4, para dar aos simples, prudência, né? Simples é ao homem simples, né? Para dar às pessoas simples de espírito, né? Prudência ao homem que não tem intelectualidade, ou aquele que tem, dá o quê? Prudência, conhecimento, bom senso, para dar para o sábio ouvir, crescer em sabedoria, e o entendido adquirir o quê? Sábios conselhos. Aleluia. Provérbio, Salmo 1 vai falar dessa questão, né? De você não sentar
se reunir com os escarnecedores, né? Não está ali seguindo os conselhos dos escarnecedores. Quantas são as pessoas, meu querido, que buscam conselhos errados, né? E acaba seguindo esses conselhos errados e acaba destruindo suas vidas. Às vezes o jovem, criança, né? Às vezes já com 10 anos, o pai e a mãe dá instrução, dá conselho, mas ele desobedece o conselho da mãe, do pai, e acaba trazendo problema para si, né? Mas como a criança ela é dada como incapaz, né? A responsabilidade cai sobre o pai e sobre a mãe, quando a criança ela não tem sabedoria. Aleluia. E nós tivemos isso, infelizmente, uma criança que estava ali dentro de um avião e ela quis falar de Jesus ali, ela ficou de pé, obstruindo a passagem ali no corredor do avião, e ela começou a falar de Jesus. O problema não é ela falar de Jesus, porque o problema não era esse. O problema é que ela estava agora dentro de um ambiente em que não era propício a ver aquele tipo de manifestação ali. Ela poderia falar de Jesus caladinha para a pessoa ao seu lado, na poltrona, né? Mas ela então, de forma imprudente, ela se levanta e vai ali falar de Jesus, de maneira que ela foi repreendida, né, pela pessoa responsável dentro daquele avião. Aleluia. Veja a importância de nós termos ouvir, praticar e buscar os conselhos corretos e obedecer o conselho do pai, da mãe, né? Eu não estou aqui para julgar o pai dessa criança, porque eu não sei como é que ele instruiu a criança, né? Se ele disse para ela que não era proibido, que era proibido assim falar de Jesus dentro do avião, não proibido, mas não era um local propício, né, para se falar, devido às normas que tem de segurança, né, dentro da aviação. Então, esta criança ali, ela apenas errou nesse sentido por falta de quê? De sabedoria, de instrução, por falta de alguém, do pai, da mãe, ou até mesmo do próprio pastor, porque, meu querido, o pastor ele tem a responsabilidade de instruir a sua ovelha, de dizer para ela e que existem locais que se você pode pregar, né, a palavra de Deus e respeitar quando a pessoa não quer ouvir, irmão. Nós temos que entender isso. Você chega num local, numa casa, e de repente você quer ali falar, mas às vezes aquela família, eles não querem receber a palavra de Deus. Você chega em um ambiente e eles não querem receber a palavra de Deus. E nós temos que respeitar as pessoas, né? Se elas não querem receber a palavra de Deus, nós temos que compreender, entender, né? E saímos, abençoar elas, né? Não praguejar, não desejar nada de ruim, porque Deus, meu querido, nosso Deus é um Deus que dá liberdade. Ele dá a pessoa que vai decidir o caminho dela, né? Ele não impõe nada. E assim, se ele não impõe, nós não temos o direito de impor nada a ninguém. As pessoas são livres para aceitar ou não. Se a pessoa quiser ouvir, a família quiser ouvir, então lhe dê essa liberdade, aí você fala. Mas se a família não quer, a pessoa não quer, você vai evangelizar e a pessoa não quer, você tem que respeitar. Tá entendendo? E abençoar aquela pessoa.
Certa vez os discípulos de Jesus manda os discípulos, né, pregarem, irem às cidades pregar, e ele disse: olha, a cidade ali que não aceitar, quando você chegar, você bate a sandália dos pés e vai embora. E é isso que nós temos que fazer, meu irmão. Não é ficar discutindo, não é querer obrigar as pessoas a ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter sabedoria, né? E o pastor tem a responsabilidade de ensinar as ovelhas sobre, se a pessoa quer ouvir, amém, você fala. Se não, amém, se retire ali de cabeça erguida, com a certeza de que você cumpriu a sua missão. Porque Deus, Ele está vendo. Nada pode ser imposto obrigatoriamente, meu querido. Deus nos deu o poder de escolher a mim, a você e a outra pessoa. Então nós não devemos impor nada a ninguém. O evangelho não tem que ser imposto. Mas se a pessoa quiser ouvir a palavra de Deus, aí sim. Amém? Você prega porque a pessoa quis ouvir. Louvado seja Deus. Então nós temos que ter o quê? Sabedoria, prudência, né? Ele diz aqui no verso 5, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Então a palavra de Deus é para mim e para você, a gente ouvir e para a gente crescer, né, em sabedoria. E o entendido adquirir sábios conselhos, né? A palavra de Deus é vida, irmão. Quando nós ouvirmos nessa questão de ouvir, de praticar, elas são sábios conselhos para a nossa vida espiritual, para uma conduta de vida ilibada aqui na terra, né? Nos conduzir de forma correta, honesta, justa, tenente a Deus, respeitando o nosso semelhante, o nosso próximo, seus direitos. Afinal, nós que moramos no Brasil, nós moramos em um país laico, né? Ou seja, assim como nós, evangélicos, cristãos, podemos falar de Jesus, nós também temos que respeitar aqueles que professam fé em outros deuses. Nós não podemos sair por aí ofendendo as pessoas porque elas creem em outros deuses. Nós não podemos sair por aí destruindo locais onde pessoas se reúnem para cultuar seus deuses. Não, nós temos que respeitar essas pessoas. Porque se nós assim agirmos, né, nós vamos conseguir ganhar ela para Jesus. O único momento na palavra de Deus em que Jesus ele entra e começa ali a derrubar as coisas, a quebrar, a dar chicotada ali nas coisas, é quando aqueles fariseus religiosos fazem da casa de Deus comércio. E Jesus diz: a minha casa é casa de oração. Então o próprio Deus, né, Jesus, ele vai então repreender de forma veemente aqueles fariseus, aqueles religiosos que estavam o quê? Comercializando ali a palavra de Deus. E hoje não é diferente, irmão. Você entra aí dentro de algumas congregações, é só misericórdia. É o comércio, a palavra de Deus virou comércio. Eu sempre falo, né? Eu na época em que eu fazia teologia, eu via dificuldade de muitos irmãos em adquirir uma Bíblia de estudo, de adquirir às vezes um livro, porque é caro, irmão. Uma Bíblia de estudo, ela é cara. Ela custa 200, 300. Às vezes tem livros que é caro. E na época eu via ali a dificuldade de algumas pessoas em adquirir uma Bíblia, em adquirir um livro. Eu fui comprando aos poucos. Eu guardava um dinheirinho e comprava um livro, juntava, comprava uma Bíblia de estudo. Eu não tinha na época, então eu juntei para comprar minha primeira Bíblia de estudo, a Bíblia Vida. Comprei.
Ganhei uma Bíblia de estudo do patrão da minha mãe, né? Depois juntei, comprei outra, fui comprando, juntando, fui comprando alguns livros, louvado seja Deus, porque é caro. Infelizmente o comércio, irmão, não é só apenas o pastor ali dentro da igreja começar a pedir oferta, dízimo, fazer campanhas, não. O comércio também está nessas coisas. Hoje tem lojas aí, infelizmente, que você vai comprar alguma coisa referente a Deus, é caro. Uma Bíblia, um dicionário, e muitos irmãos ele não têm condições de comprar. Você veja na questão da escola bíblica, nem todos podem adquirir a revistinha da escola bíblica. Por quê? Porque ela custa de 15 a 17 reais. E muitos irmãos compram ali a prestação, né? Vão pagando aos pouquinhos. Você vê a dificuldade que muitos irmãos têm, né? Então, aleluia, muitos fazem disso, né? Comércio da palavra de Deus. Eu não sei porque o Espírito Santo está me levando a falar aqui, porque aqui nós estamos tratando do temor, né? Da sabedoria de Deus, né? De praticar, de crescer sabiamente, de adquirir o quê? Sábios conselhos para poder aconselhar aos irmãos, né? É isso que a igreja hoje precisa. Precisa adquirir sábios conselhos. E aonde eu adquiro esses sábios conselhos? De Deus. Quando nós começamos a ouvir, né, a palavra de Deus, nós adquirimos sábios conselhos, né? A palavra de Deus, né? Palavras dos sábios, a gente sentar com pessoas sábias, né? Para a gente poder compreender as palavras das pessoas sábias, as adivinhações, né? E aí, ele vai dizer no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos aqui, irmão, não é os loucos, pessoas loucas mentalmente, né? Mas loucos são aqueles que estão desprezando a palavra de Deus. A pessoa ela tem consciência das coisas, mas a sua falta de temor a Deus, né? Ela se torna um louco, por quê? Porque ela está desprezando a palavra de Deus. Ela está desprezando o conhecimento de Deus que pode dar a ela a vida eterna, que pode levar ela ao caminho da vida. E por desprezar esses loucos, né? Muitos, meus queridos, têm aí se colocado em caminhos que não agradam a Deus. Então, meu querido, a palavra hoje para mim e para você é que nós temos que ter o temor. Temor a Deus, não é medo, mas a gente buscar a Deus e pedir a Deus que Deus põe em nós o temor, para que a gente possa compreender a palavra de Deus para a nossa vida, para tomarmos decisões corretas, para podermos andarmos de forma correta, né? No caminho do Senhor, no caminho de vida, de poder ter sabedoria para instruir outras pessoas pela misericórdia de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família, seus negócios, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.